Experimentando as Escrituras. Desvendar o mistério de Cristo de todas as interpretações colocadas sobre ele é uma tarefa bastante difícil. Estamos enfrentando todos os tipos de mal-entendidos do mistério. A maioria das pessoas acredita que é história secular. E a história tem algo a ver com alguma ocasião histórica, e não é. É história de salvação. A coisa toda está acontecendo em você, o indivíduo. Não está acontecendo do lado de fora, mas como convencer os homens de que isso é verdade? Bem, esta noite Tentarei explicar o que sei por experiência própria. A história é contada de Cristo, e o termo chamado Filho do Homem é um termo usado principalmente para descrever o Cristo, o Messias. Somos informados no livro de Daniel. E chegou ao ancião de dias um semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe apresentado, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino. Daniel 7:13. Bem, domínio significa controle completo de todas as forças humanas e não humanas. Controle completo. Isso é domínio. A glória é o próprio Deus, como nos foi dito no livro do Êxodo. Eu faço a minha glória passar diante de ti, e quando eu passar. Êxodo 33:18 e seguintes. Então, ele iguala a glória com eu. Então aqui é o próprio Deus. E agora, reino é simplesmente o reino onde um governante monárquico domina todas as coisas. O rei. No Novo Testamento é dito dele, que é a figura central, que ele é o Filho do Homem. Então ele faz esta pergunta: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Mateus 16:13-6. E eles responderam: alguns dizem que João Batista voltou, outros que Elias, outros que Jeremias, e outros que um dos profetas. Então ele se voltou para eles e disse: mas vocês, quem dizem que eu sou? Ele se compara ao Filho do Homem. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele aceita essa definição. Então aqui encontramos o Filho do Homem, o eu, e então Cristo, todos iguais? Eles são um e o mesmo. Então aqui, esta noite, falamos de isto em você. E quando o Filho do Homem, como nos é dito no 3º capítulo de João, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Agora acabamos de ver que o Filho do Homem é o eu do homem. O pronome eu significa eu ou significa um. Então, aqui podemos dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve eu ser levantado. Ou, assim deve um ser levantado. Não estou falando de nada fora de você. Esse eu é aquele de quem se fala nas Escrituras. Você deve ser levantado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:21. Esse é o drama das Escrituras. Hoje o mundo, eu ouço na TV, eu leio nos jornais, e esses professores muito proeminentes e muito populares dos púlpitos e da tela da TV estão falando dos sinais, e eles dizem a você que podemos ver os sinais do fim do mundo. Não há sinais. A Escritura diz a você que daquele dia e hora ninguém sabe, exceto o Pai. Marcos 13:32. Não vos compete dar-vos o tempo nem os sinais. Atos 1:7. Quando o sinal vier, você entenderá. Tudo acontecerá em você exatamente como descrito na história de Cristo. Mas terremotos e convulsões da natureza, catástrofes cósmicas não têm nada a ver com o fim. Esta é uma história única sobre você. Não tem nada a ver com o fim do mundo. É o fim da sua jornada pela tribulação da experiência humana. Quando você tiver passado por toda a tribulação da experiência humana, esse é o fim. Então vem com uma repentina chocante o eu despertando em você. Não é outro, é você. Você é o Senhor Jesus Cristo. Você é o Senhor Deus, Jeová. Você é a figura central das Escrituras. Não tem nada a ver com outro. Então, catástrofes? Bem, há um ano em São Francisco, eu li no New York Times que a cada 24 horas temos aproximadamente 1.800 o que são chamados de catástrofes naturais no mundo.
como vulcões, terremotos, tempestades, tufões, todos os tipos de coisas horríveis, mas a cada 24 horas há pelo menos 1.800 dessas convulsões normais e naturais da natureza. E ainda assim, aqui estão nossos líderes religiosos interpretando um terremoto, interpretando alguma convulsão de uma guerra. Dizem a vocês: haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6 e Marcos 13:7. Mas não é isso. Se alguém vier a vocês dizendo: olha, aqui está o Cristo, ou ali está o Cristo, não acreditem nele. Marcos 13:21. Não há Cristo externo. Cristo está enterrado em você. E quando ele vem, ele só pode vir despertando em você. Mesmo que alguém realmente o tenha tido completamente desperto dentro de si, não acredite que ele seja o Cristo. Ele despertou em mim, o orador. Mas eu não sou o Cristo que você está procurando. O Cristo que você está procurando está agora enterrado em você e deve despertar em você como você. É o eu de você. O pronome pessoal, eu, que é Cristo, mas o homem não sabe disso, e ele está procurando Cristo do lado de fora. E não há outro Cristo. Então, quando alguém lhe diz, por causa de um enorme número de seguidores, que ele pode interpretar os sinais, não há sinais do lado de fora. Deixe-me mostrar uma pequena história simples. No capítulo 13 de Marcos, Marcos 13, 1, 2, e no capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, 1, 2, é dito que ele se virou, depois de ter ouvido de seus discípulos, eles disseram: olhe para estes edifícios. Falando do templo. Eles não são maravilhosos? Significando que eles são para sempre. E ele disse: vocês veem estes edifícios? Eu lhes digo que não ficará pedra sobre pedra, sem que seja derrubada. Nenhuma pedra, todas serão derrubadas. Então eles disseram: quando será? Agora, isso é chamado de pequeno apocalipse nas Escrituras. Sejam essas palavras dos evangelistas ou palavras da figura central, todas são palavras dos evangelistas de qualquer maneira. Todas estão relatando sua própria experiência. Esses edifícios não estão do lado de fora. Então, quando Blake disse: cidades, montanhas, vales, todos são humanos, ele quis dizer isso, que em sua própria imaginação maravilhosa, essas estruturas são erguidas. Essas são as crenças pelas quais você vive, e elas são poderosas em sua mente. O dia chegará. Você verá. Elas parecerão para você externas a você mesmo, e são estruturas, são edifícios. No meu caso, no dia 21 de dezembro de 1960, vi uma cidade. Não eram prédios enormes como o Empire State, prédios de 12, 15 ou 16 andares, mas pareciam ser eternos. Naquele exato momento, eu sabia que todos iriam cair. E aqui veio o primeiro. Tudo desmoronou diante dos meus olhos. Eu sabia que o próximo, ele desmoronou. Eu sabia que o próximo, ele desmoronou. Tudo desmoronou, porque antes daquele dia, que é o dia 21 de dezembro de 1960, eu tive a experiência do nascimento do alto e a descoberta da paternidade de Deus e do Filho de Deus que realmente me chamou de Pai, revelando quem o Pai realmente é. Eu tive a experiência daquela ascensão do Filho do Homem. Então, todas as minhas crenças anteriores pelas quais eu vivia, todas elas desabaram. Eu também acreditava, como todo o vasto mundo da cristandade acredita, na historicidade de Cristo, na história secular de Cristo, e de repente a coisa toda não estava mais lá. É tudo sobre mim. É tudo sobre você. E quando eu surgi de dentro de mim mesmo, então tudo em que eu acreditava anteriormente teve que ruir. Essas são as estruturas das quais se fala. Ele não está falando desses prédios caindo. Se toda a vasta cidade hoje à noite se mudasse para o Pacífico, não seria o fim. O fim vem para o indivíduo. Não vem para nós coletivamente. Vem para nós individualmente. E todas as coisas que você, ao longo dos séculos, ergueu dentro de você pelas quais você vive e acredita. Quando isso realmente acontece em você e você percebe que você é o ser central da Escritura,
você é o Deus falado, você é o Cristo Jesus falado. Então, todas as coisas do lado de fora, às quais você se voltou para conforto, elas desmoronam. Mas elas agora são projetadas dentro de você como edifícios. Então, ele disse: Veja estes edifícios, não ficará pedra sobre pedra, nenhuma. Todas elas cairão, e isso acontece dentro de você. Agora nos é dito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Bem, você acabou de ouvir que o Filho do Homem é o eu do homem. O pronome pessoal eu. Então, não é algo externo. Você é levantado exatamente da mesma maneira que Moisés no deserto levantou a serpente. E isso é verdade. Você realmente se encontra. Agora, vamos pegar a história. Ele estava de pé no Monte das Oliveiras, como você leu no 13º capítulo de Marcos, Marcos 13, 3, 4, e no 24º capítulo de Mateus, Mateus 24, 3. Agora, voltamos ao 14º capítulo de Zacarias. Zacarias significa Jeová se lembra. Este é o último capítulo de Zacarias, Zacarias 14, 4. E ele estava de pé no Monte das Oliveiras, e esta expressão, Monte das Oliveiras, é usada apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Aqui está o Monte das Oliveiras. É usado primeiro em 2 Samuel a respeito de Davi, e 2 Samuel 15, 30. Mas aqui está o segundo uso dele quase no final do Antigo Testamento, o 14º capítulo de Zacarias. Lembre-se, a palavra significa Jeová se lembra. Esta é sua promessa, sua aliança. Agora, o Senhor está de pé sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras foi dividido de leste a oeste, formando um vale muito largo, e metade do monte se moveu para o norte, e a outra metade se moveu para o sul. E então saiu de Jerusalém. Pois o Monte das Oliveiras estava de frente para Jerusalém. Veio água viva. Veio água viva. Zacarias 14, 8. Agora eu lhe digo: o monte é o seu eu. Tudo sobre a história está dentro de você. Na manhã de 8 de abril de 1960, de repente, eu me divido de leste a oeste, ou seja, meu corpo, do topo do meu crânio até a base da minha espinha, e ele se separa cerca de 6 polegadas, um vasto vale entre as 2 seções do meu corpo. Na base, que seria a espinha, há uma piscina de luz viva e dourada. Água viva. Então, eu olhei para ela, e eu poderia dizer com Blake: eu sabia que era o meu eu. Eu estou olhando para ela. E eu não apenas sabia que era o meu eu sabia que era meu próprio Criador e Redentor. E eu sou meu próprio Criador e Redentor. Eu me fundi com ela, e então, como uma serpente de fogo, subi para o meu crânio. Isso é o céu. Pois o reino dos céus está dentro de você. É onde o reino está. Está tudo dentro de você. E quando entrei, fiz todas as tentativas. Não consigo dizer a força que usei para atravessar meu crânio, mas não consegui atravessar meu crânio, pois isso é a realidade. Está dentro. Você não sai dela. A coisa toda acontece dentro. O melhor que posso usar na Terra para ilustrar isso seria um rebite. Você já viu alguém pegar um rebite muito quente e jogá-lo para quem o pega, e então pegá-lo e realmente colocá-lo no aço para prendê-lo? É uma visão fascinante vê-los rebitar essas estruturas de aço. Bem, eu realmente me senti sendo movido para dentro dela. Se eu pudesse descrever, é bem aqui, um pouco à esquerda da linha reta na minha testa, apenas uma pequena fração à esquerda desta área, indicando. Foi onde me senti rebitado. Fiz todos os esforços para penetrar e passar, mas não consegui. Eu estava preso bem ali. Então, você é informado nas Escrituras, no capítulo 11 de Mateus, Mateus 11, entre o 12. E o reino dos céus é tomado pela força, e os violentos o tomam pela força. É assim que você toma o reino. O reino inteiro está em seu crânio. A coisa toda está sendo construída em seu próprio crânio humano maravilhoso. Então, aqui, estou falando somente sobre você. Não estou falando sobre nenhuma convulsão da natureza. Deixe-os ter todas as suas supostas multidões enormes.
dizendo às pessoas como elas podem ler os sinais de que estamos no fim do mundo. Fim de que mundo? Esta é uma reconstrução única do templo de Deus, e é reconstruída de pedra viva, não de pedras mortas. Pois quando o templo caiu, ele era feito de pedras simplesmente vivas, mas não vivificantes. Agora estamos sendo transformados em pedras vivificantes, e cada pedra deve ser encaixada naquele templo. E todos serão chamados em ordem. Ninguém estará faltando. Posso lhe dizer? Ninguém na eternidade pode deixar de ser chamado, e ele passa pelo mesmo processo idêntico. Você é chamado, e então você é ressuscitado de dentro de si mesmo, e não é nenhum Cristo externo sendo ressuscitado. Cristo é o eu do homem. Você é ressuscitado. Você é despertado. E quando você é despertado, você não vê ninguém além de si mesmo. Você está sozinho. Esse é o Cristo, sepultado em seu próprio crânio, e você, e somente você, sai por uma sabedoria inata sobre como fazê-lo. Está construído dentro de você, pois Cristo não é apenas o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, há uma sabedoria inata sobre como fazê-lo. Eu sabia exatamente como fazer isso. E você empurra a base do seu crânio, e algo se move, e você sai. Quando você sai, e eu pergunto, quem fez isso? E você diz, eu. Esse é Cristo. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus que pode afirmar, eu e meu Pai somos um. João 10:30. No mundo, sim, pareço ser menor que meu Pai, pois agora estou fazendo um trabalho. Estou no mundo como alguém que é enviado, mas o remetente e o enviado são um. Sou inferior apenas ao meu eu, o remetente, quando estou desempenhando o papel do enviado, mas retornarei ao meu eu, o remetente, e serei um com o meu eu, o remetente. Eu deixarei o mundo e retornarei ao meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Mas como explicar isso para aqueles que acreditam em um Cristo do lado de fora? Quando, ao longo dos séculos, eles foram ensinados a acreditar em algum Salvador externo e não há Salvador externo. Você, e somente você, decidiu fazer o que fez. Nós, coletivamente, decidimos fazer isso, vir ao mundo da morte e morrer, literalmente morrer, e então ser vitorioso e vencer a morte. Isso é quem nós somos. E todos, apesar do que fizeram, do que estão fazendo ou do que podem fazer, ele é aquele Cristo falado nas Escrituras. E então, como dizer a um homem que, embora a imagem pareça estranha, ela é realmente verdadeira? Você se levanta como uma serpente de fogo. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que o Monte das Oliveiras é seu próprio corpo? Eu estou no Monte das Oliveiras e encaro Jerusalém, e então ela é dividida de cima a baixo, como contado no grande 13º capítulo de Marcos e no versículo 4, capítulo de Mateus, Mateus 24, 27 e Lucas 17, 24. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha em direção ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É um raio, e você fez isso. Você se divide bem no meio, e a montanha se parte em duas. Então, o Monte das Oliveiras agora está cortado em dois de leste a oeste, e uma metade se move para o norte, e a outra metade se move para o sul. E então, de Jerusalém, porque você pode ver Jerusalém do Monte das Oliveiras, vem água viva. E eu lhe digo, é água viva, é dourada, líquida, pulsante, luz viva. E quando você olha para ela, você sabe que é o seu eu. Como posso eu, um homem, saber que sou líquido, luz líquida? Mas eu sou, e eu me fundo com ela, e enquanto me fundo com ela, como uma serpente de fogo, eu subo direto para dentro do meu crânio. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Da mesma maneira, depois que o monte for dividido em dois de cima para baixo. Quando eles estão procurando agora, como estão, eles vão para Jerusalém fisicamente. Eles têm essas produções enormes onde algumas nações dão milhões para eles escavarem todos os tipos de coisas para tentar encontrar onde ele foi enterrado.
onde ele foi enterrado. O único lugar onde Cristo foi enterrado é no crânio humano, e é chamado nas Escrituras de Gólgota. No livro de Lucas, eles realmente o chamam pelo nome de crânio. E, levando-o ao lugar chamado Caveira, ali o sepultaram. Lucas 23:33. Agora, Gólgota significa caveira, mas é a forma hebraica de caveira. Falamos do Calvário. Bem, Calvário é a forma latina de caveira. E então, a coisa toda é simplesmente seu próprio e maravilhoso crânio humano. É onde todo o drama acontece. Tudo acontece na imaginação do homem. Não há nada além de Deus, e Deus é a imaginação humana. E o drama de Deus está se desenrolando dentro de nós. Então, que ninguém lhe diga que pode ver sinais do fim do mundo. O fim dos tempos. Mas o fim dos tempos é o fim da tribulação da experiência humana. Esse é o fim. Não há outro fim. Você e eu passamos pelo inferno, e quando chegamos ao fim da tribulação da experiência humana, então, de repente, com uma rapidez chocante, a coisa toda irrompe dentro de nós. Então, lhe é dito: não pergunte, ele vem como um ladrão na noite. Quando você menos esperar, ele virá. Portanto, esteja alerta, mas não haverá sinais. Esta geração busca um sinal, e não haverá sinal. Eu lhe digo, ele virá apenas, talvez esta noite. Espero que sim. Eu sei que, no meu caso, fui para a cama tão inocente quanto em qualquer outro dia anterior. Foi um dia adorável. Dei uma palestra para uma plateia de 1.100 ou 1.200. Fui tomar um brunch, porque não tomei café da manhã, com 2 amigos, marido e mulher. Fomos a um lugarzinho simples e tomamos o que eu chamaria de café da manhã. Não havia bebida alcoólica servida, e eu não estava com vontade de beber na hora. Tomei um café da manhã normal e simples, suco de laranja, bacon e ovos e café. Então fomos cavalgando por São Francisco, e naquela noite um amigo meu que trabalhava como fiscal no Fairmont Hotel, que tinha que acordar cedo de manhã para verificar o peso e conferir os produtos que chegavam. Ele tinha que estar no trabalho, eu acho entre 4h30 e 5h, verificando toda a comida que chegava. Então, jantamos bem cedo. Tão cedo quanto o restaurante permitia, e jantamos no Sir Francis Drake, onde eu estava morando. Jantamos rosbife, um jantar simples, rosbife e batata assada. Tomei alguns martinis, mas posso dizer que isso é só o começo para mim. Posso ir a muitos, e isso não me afeta nem um pouco. Posso tomar 5 ou 6. Não me incomoda. Tomei 2 martinis, apenas aguçando minha pequena língua. Então subi as escadas porque ele teve que ir cedo. E então, por volta das 9h10, liguei para minha esposa que estava morando em Beverly Hills, e então o coloquei na linha porque somos todos amigos, e então ele se despediu um pouco depois das 9h. Depois que ele saiu, então me despi e me preparei para dormir. Era muito cedo, então li um pouco de Blake, e então virei para minha Bíblia. E devo ter me recolhido por volta das 11h. Às 4h, essa vibração estranha e peculiar começou na minha cabeça. Primeiro domingo de manhã, 19 de julho de 1959, no auditório do Rito Escocês na Van Ness Avenue, em São Francisco. A primeira palestra da série, intitulada Imaginar Cria Realidade. Algo que eu nunca tinha sentido antes. E minha interpretação do que eu sentia era: isso deve ser uma hemorragia maciça. Eu nunca tive nada de errado comigo fisicamente dessa natureza, mas eu pensei que isso deveria ser o que eles chamam de hemorragia maciça. Deve ser isso. Porque eu não conseguia ver como eu poderia sobreviver ao que eu estava sentindo. Minha cabeça começou a vibrar, e a coisa toda era simplesmente como uma vibração enorme. Em vez de explodir meus miolos, eu comecei a acordar. Mas, em vez de acordar na cama como eu pensava que faria, eu acordei dentro do meu crânio. E aqui estou eu, completamente sepultado dentro do meu crânio, e eu sabia que meu crânio era um túmulo. Era um sepulcro. Eu estava completamente sepultado dentro dele, sozinho. E então, da posição horizontal, eu me levantei dentro do meu crânio, e meu único desejo consumidor era sair.
e eu sabia exatamente o que eu deveria fazer: empurrar a base do meu crânio de dentro. Bem, posso lhe dizer, todas as coisas sendo relativas, quando acordei dentro do meu crânio, era um lugar grande o suficiente, digamos, cerca de um quarto desta sala aqui. E era meu crânio. E eu me levantei dentro do meu crânio, um lugar com a área de um quarto desta sala. Eu sabia exatamente onde estava a base. Eu a empurrei de dentro e algo rolou para longe de fora. Como nos é dito, e a pedra rolou para longe. Então eu soube o que fazer. Coloquei minha cabeça pela pequena abertura, empurrei-a e então me espremi para fora como uma criança saindo do útero de uma mulher. Só que, em vez de sair do útero de uma mulher, isso foi para fora do meu próprio crânio. Quando eu estava quase saindo, puxei a parte restante de mim para fora do meu crânio. Então me levantei e olhei para trás, para este, indicando o corpo físico do qual saí. E ele estava terrivelmente pálido, como nos é dito em Jeremias. Pode um homem dar à luz um filho? A resposta óbvia é não. Por que então vejo todo homem saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? E por que todo rosto se torna horrivelmente pálido? Jeremias 30:6. Bem, o rosto estava tão branco quanto a neve quando saí dele. E então todo o drama se desenrolou ao meu redor. Havia testemunhas do evento, mas elas não podiam me ver porque Deus nasceu naquele momento. O sinal do meu nascimento estava lá, a criança que elas podiam ver. E eu vi a criança e pude pegá-la em meus braços, mas elas não podiam me ver porque Deus é espírito e nenhum olho mortal pode vê-lo. Então, elas não podiam ver aquele que nasceu naquele momento. É Deus no homem que está enterrado. É Deus no homem que é o eu do homem. O pronome pessoal, eu. Isso é Deus no homem, e isso nasce. Desperta nele e sai. O padrão pelo qual ele faz tudo isso nos é contado nas Escrituras e é registrado como a história de Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo se refere a si mesmo constantemente como o Filho do Homem. Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E quando eles responderam a respeito dos homens, ele não respondeu. Ele fez outra pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Então, ele se equipara ao Filho do Homem. Então, alguém respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu e meu Pai somos um. Então, eu revelei isso a você. Eu permiti que você soubesse quem eu sou. É isso que ele está dizendo. Esse mesmo drama acontece em você. Então, eu estou lhe dizendo, todos neste mundo vão despertar, não apenas como o Senhor Jesus Cristo, mas como o próprio Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é Deus. Essa é a história das Escrituras, mas o homem não a entendeu. E hoje, quando você vir o jornal de segunda-feira de manhã, você lerá toda essa conversa fiada, todo esse absurdo a respeito das Escrituras, a respeito dos sinais que estão chegando, porque algum rumor de guerra. Isso continua para sempre. Este é o conflito. É depois da tribulação da experiência humana que isso acontece. E se você pudesse agora lembrar o que você passou pelo inferno. Você terá vislumbres disso no final, porque então você pode suportar. Mas, as coisas que você sofreu neste mundo, as coisas pelas quais você passou, é bom e misericordioso que você não consiga se lembrar delas. No final, você pode aceitá-lo, mas você teve que passar por tudo. Como lhe é dito nas Escrituras, Isaías 48:10. Eu te testei nas fornalhas da aflição. Por minha própria causa, eu fiz isso, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Sua glória é Ele mesmo. Ele não pode se dar a outro. Ele tem que fazer você ser Ele mesmo se dar a você, porque só existe Deus. No final, só existe Deus. Tudo no final é Deus, e não há nada além de Deus. Então, aqui, você é treinado para não discutir quando alguém traz à tona todas as histórias sobre as Escrituras. Você é treinado para responder,
e pode confrontá-los, mesmo que não tenha tido a experiência completa. Muitos de vocês tiveram muitas dessas experiências. Não a completa? Tudo bem. Você terá a experiência completa. Eu não estou sozinho. Sou apenas no momento alguém que foi enviado para contá-la. Fui enviado para contá-la. Então, aquele 7º capítulo de Daniel 7:13, quando este, como o Filho do Homem, veio diante do Ancião dos Dias e foi apresentado a ele, isso aconteceu comigo em 1929. Fui levado, em espírito, para a Assembleia Divina, e tendo ido diante do anjo registrador, onde meu nome foi verificado neste enorme livro-razão, como lhe foi dito no 12º capítulo de Daniel 12:1. Se o seu nome estiver escrito no livro, bem, o nome de todos está escrito naquele livro. E ela simplesmente olhou para mim, este ser angelical. Nenhuma palavra foi dita entre nós. Ela apenas olhou e fez uma verificação contra o nome. Então, fui levado à presença do Ancião dos Dias. Ele é o Ancião dos Dias, amor infinito, nada além de amor. Enquanto eu estava diante dele, não conseguia pensar em nada além de amor. E ele me perguntou, qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi, amor. Não há outra resposta. Como você poderia responder a qualquer coisa quando está realmente olhando para o infinito do amor? E é o homem. Apenas o homem. Então, ele me abraçou. E naquele abraço, nós nos fundimos. Nos tornamos um ser. E aquele que está unido ao Senhor se torna um espírito com ele. Um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, ele me enviou a este mundo, mas ele não me enviou como amor. Aquele que me enviou foi ele mesmo, porque Deus é um ser proteico. Ele assume todas as formas, e aquele que me enviou era poder infinito. Eu não conseguia sentir nele compaixão alguma. Eu não conseguia sentir naquele único amor, mas ele me enviou. E as palavras ecoaram em meus ouvidos. Abaixo, os sangues azuis. Não significa que aqueles que se dizem proeminentes socialmente, não. Tudo isso é trivial de qualquer maneira. Abaixo, todo o protocolo da igreja. Todas as armadilhas do mundo exterior não significam nada. Elas não significam nada. Todas as cerimônias, todos os rituais, todas as coisas do lado de fora, abaixo com tudo isso. Não destrua, mas não se torne parte disso. Apenas ignore completamente. Bem, não posso dizer quantas oportunidades tive daqueles que estão entrincheirados no protocolo das igrejas para me juntar a elas. Não precisei ir a nenhuma escola. Eles disseram, agora vou ordená-lo, e então você pode fazer todas as coisas que fazemos por lei. Você pode se casar, pode enterrar, você pode fazer todas essas coisas. Eu disse, não quero fazer parte disso. Essas palavras ecoavam em meus ouvidos, e eu simplesmente desobedeceria a ordem. Abaixo, o sangue azul. O que significa protocolo e aceitaria a oferta? Um sujeito, ele tinha uma audiência de mais de 6.000 pessoas. Ou seja, todos estavam registrados, todos contribuíam todo mês. E ele me ofereceu tudo isso se eu aceitasse. Eu disse, sinto muito, não posso pegá-lo. Dê para outra pessoa, mas não posso pegá-lo. Tenho ordens que devo obedecer, e elas vieram do Ancião dos Dias. Bem, ele não conseguia entender isso. Ancião dos Dias. Essas são apenas palavras para o pregador comum. Elas não significam nada, são simplesmente palavras ociosas. E, no entanto, cada palavra é verdadeira nas Escrituras. Aqui está o Ancião dos Dias, sem pai, sem mãe, sem começo. O Ancião dos Dias. Ele não tem origem. Você está diante dele, e ele realmente o abraça, e você se torna um agora, sem pai, porque você é o pai. E como pai, você não tem pai. Você é o pai. Agora vá e, abaixo os sangues azuis. Abaixo toda a igreja, todas as coisas externas neste mundo. Então, nenhum incentivo poderia me fazer aderir a qualquer ismo. Agora, o fim dos meus dias. Isso realmente não importa. Pelo menos eu mantive a fé.
Então eu poderia dizer com Paulo, segundo Timóteo 4:8, eu terminei a corrida, eu lutei o bom combate, e eu guardei a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça, que significa a coroa da fé. Eu guardei a fé. Então, quando a pequena vestimenta é retirada agora, é pela última vez. Então, aqui estou eu apenas como um exemplo para você, porque isso vai acontecer com você. Quer você esteja acreditando agora ou não, isso ainda vai acontecer com você, porque ninguém pode faltar na reconstrução do templo. Você é o Filho do Homem mencionado nas Escrituras, que é o título mais frequentemente usado como Cristo. Significa simplesmente eu. O pronome pessoal, eu ou um. Então, quando eu for levantado, esse é o Filho do Homem. E como o Filho do Homem deve ser levantado como a serpente, você pode dizer, quando eu for levantado, como aquela serpente de fogo, e você será. Exatamente como ela. É uma serpente de fogo. Você entra violentamente naquele seu crânio, e você é rebitado naquela área preparada para você. Todos têm um lugar especial e único no cérebro infinito de Deus. E você não estará apenas naquele lugar único, você compartilha o todo. Corte-me aqui, indicando. Tudo bem, isso é um corte, e dói. O corpo todo dói. Não me diga que porque o dedo mindinho não é meu olho, que o olho também não é alguma coisa. O corpo todo sofre quando um pedacinho sofre. Então, todos são encaixados no templo restaurado. E ainda assim, cada um é o templo inteiro, pois Deus é um, e seu nome é um. Então, todos neste universo vão experimentar as Escrituras. E eu não consigo descrever a emoção que está reservada para você quando você experimentar as Escrituras. Algo muda. Veja bem, começamos dentro da história. Essa é a encarnação quando Deus se torna homem. Deus se tornou, como eu sou, um homem fraco, limitado e restrito, para que eu possa me tornar como Deus é. Então, aqui começamos dentro da história. Então chega aquele momento no tempo quando vamos além da história, e isso é chamado de Belém. Nós começamos. A encarnação é o nascimento de uma criança, e o nascimento de Deus é chamado de Belém. Quando do alto, Deus desperta, e você é Deus. O eu, posso lhe dizer, não há mais ninguém quando você acorda naquele crânio. Você não está na eternidade indo ver Cristo vindo de fora. Ele está dentro, enterrado dentro, e ele se levanta de dentro. Ele é o eu de você. E como você saberia? Observe as imagens conforme elas se desenrolam diante de você. Tudo isso diz respeito a Cristo. Aqui está a criança envolta em faixas. O que lhes é dito? Vão e encontrarão uma criança envolta em faixas. Isto vos será um sinal. Que sinal? De que Deus nasceu. Este é um sinal de que o Salvador nasceu. Bem, o único Salvador no mundo é Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, vosso Salvador, e além de mim não há Salvador. O 43º, 45 de Isaías, Isaías 43, 11 e 45, 21. Se o Salvador nasce, então Deus nasce. E isto vos será um sinal de que um Salvador nasceu hoje. Onde? Em Belém. E Belém, e Jerusalém, e Sião, e a cidade de Davi são uma e a mesma coisa, e é o crânio do homem. Foi lá que ele nasceu, e foi lá que ele foi crucificado, e foi lá que ele foi enterrado. Está bem ali? Então, eu lhe digo, faça a sua parte integralmente. O que quer que você esteja fazendo hoje, faça integralmente. Não deixe ninguém assustá-lo. Autopurificação? Esqueça. Você pode ser tão puro quanto tudo ao ar livre aos olhos da sua mente. Isso não significa nada. Esta salvação vem de repente, do nada, assim como um ladrão na noite. E quando ela vem, você está completamente possuído. E então, ela se desdobra dentro de você. E tudo o que você pode fazer é compartilhá-la com os outros. Conte a eles sobre isso. Eles podem negar, como farão, porque conhecem sua origem física. Eles não conhecem seu ser eterno. Então, eles conhecem seu pai e sua mãe, e seus irmãos e irmãs, e farão a mesma pergunta. Ele não é filho de José?
o filho do carpinteiro. E como ele pode nos dizer agora que desceu do céu? Como ele pode nos dizer essas coisas? Aquele homem é louco. Ele tem um espírito. Eu lhe digo, a mesma coisa acontecerá com você. Isso não significa que de repente no mundo de César você se tornará um bilionário. Você é dono do universo. O que você quer com o bilhão quando você é dono? Tudo o que é teu é meu, e o que é meu é teu. Você não tem desejo pelos bilhões, ou por glamour, ou por reconhecimento. Nenhum. Você está bastante satisfeito em passar pela vida contando sua história para aqueles que ouvirão até aquele momento no tempo em que você tira a cruz, pois esta, indicando o corpo físico, é a única cruz que Cristo usa, a forma humana. Você atira pela última vez e se junta àqueles que o precederam no céu e se alegra com eles. E então você saberá o que o domínio realmente é, onde está todo o vasto mundo, no tempo. Você tem o poder de parar o tempo, mudar a motivação e então começar o tempo. É isso que quero dizer com domínio. Aquele a quem foi dado o domínio. Você pode realmente pará-lo. Ao parar o tempo, tudo fica parado. Então você muda a motivação daquilo que agora está congelado no tempo. Então você libera isso dentro de você, não do lado de fora, e eles seguem em frente acreditando que iniciaram a mudança de coração para executar seu comando, porque você se tornou Deus. Agora, é isso que quero dizer com o quão difícil é pegar o mistério de Cristo e desvendá-lo para aqueles cujas ideias fixas o negarão. Eles simplesmente se levantarão e irão embora. Ora, ele é o anticristo, eles dirão. Ele é contra o meu Cristo, porque eles pegam seu Cristo e o colocam na parede e se benzem para dar sorte. É isso que eles fazem. Eles vão à igreja e não podem atravessar o corredor antes de encarar o altar e se ajoelhar. Eu digo a você, deixe-os em paz. E o que eu disse a você esta noite, cada palavra é verdade. Estou lhe dizendo o que sei por experiência própria.